Boa noite, turma da FIVEST. Meu nome é Rigoberto Filho e hoje eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre parasitologia humana. Eu só tenho 7 minutos, então eu vou tentar explicar algumas coisas iniciais e conceitos que vocês viram lá no ensino médio para tentar dar uma refrescada na memória de vocês e introduzir vocês nesse mundo da parasitologia, principalmente para vocês que vão trabalhar como técnicos de farmácia, já que isso é muito importante. Então, pessoal, para começar, o que é a parasitologia? A parasitologia, ela vai estudar duas coisas, a morfologia e a biologia. Isso vai servir como fundamento para a gente poder entender essas quatro coisas aqui que estão do lado. E o que é a patogenia? A patogenia é o processo de eventos do estímulo inicial, que é quando eu vou ter contato com aquele parasito, até a expressão morfológica da doença, que é quando eu vou começar a apresentar todos os sinais e sintomas. A partir daí, a gente já passa para a segunda parte, que é o diagnóstico, que é feito pelos farmacêuticos ou pelos bioquímicos, e vocês, como técnicos de farmácia, vão auxiliar nesse processo, principalmente na parte mais manual. Então, como é que isso vai se proceder? No diagnóstico, a gente vai realizar métodos e a partir desses métodos a gente vai conseguir identificar quais são os parasitos que estão infectando o ser humano. A partir disso, a gente vai poder encaminhar esses resultados para o médico e ele vai poder propor o tratamento que vai ter que ser utilizado. Por último, mas não menos importante, a morfologia e a biologia servem para a gente entender um pouquinho sobre a profilaxia. Ou seja, como é que a gente vai prevenir essas doenças, como é que a gente vai evitar se contaminar com elas. Então, pessoal, seguindo adiante mais um pouquinho. O que é o parasitismo? Vocês conseguem ver nessa imagem 4 tipos de parasitismo. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Eu coloquei essa imagem aqui do Venom só para dar uma ilustrada maior, porque eu sei que ele tá uma coisa bem mais em alta atualmente no universo de super-heróis e tal. Mas por quê? Porque ele seria um parasita. Então vamos entender, né, o que é o parasitismo primeiro. O parasito, ele é aquele que tem como profissão viver às custas do outro. Ou seja, ele simplesmente vai lá e explora tudo que o outro pode oferecer, mas sem colocar a vida dele em risco. Isso é um ponto muito importante, porque, por exemplo, o leão. O leão é um animal carnívoro. Quando ele vai caçar na savana africana, ele caça, pega a sua presa, mata e come. Isso tem um início, um meio e um fim. Ele caça, ele come e a caça, o resto dela é decomposta. Já o parasita, não. Ele se aproveita ao máximo do hospedeiro. Por quê? Caso o hospedeiro venha a morrer, ele vai perder a sua capacidade de continuar no organismo, porque o organismo ele não vai estar mais vivo, não vai estar mais funcional, e ele não consegue se manter sozinho, então ele precisa de um hospedeiro. Para o parasita é muito importante que exista esse hospedeiro, porque sem o hospedeiro ele não consegue sobreviver. Partindo um pouquinho mais para frente, a gente consegue entender as inter-relações que existem entre os seres vivos. O nome disso é simbiose, que é toda associação de diferentes espécies. A gente tem 4 tipos de simbiose. É a forésia, o mutualismo, o comensalismo e o parasitismo. Agora eu vou puxar a memória de vocês lá para a época do ensino médio e eu vou relembrar o que são essas 4 coisinhas. A forésia, ela é uma associação entre duas espécies diferentes, onde uma delas vai buscar apenas abrigo ao transporte. Ou seja, ele vai estar ali só para chegar em algum outro lugar. Por exemplo, o vírus ele utiliza o mosquito para transporte, mas ele não prejudica o mosquito. Ele não causa nada ao mosquito, ele vai causar ao hospedeiro. Outro tipo de associação é o mutualismo, em que ambas as espécies elas são beneficiadas, por isso mútuo. Como um exemplo, a gente pode citar o cupim e os protozoários. Já que o cupim ele vai se alimentar de madeira, mas ele não tem a enzima que digere a celulose, e é aí que os protozoários entram. O cupim ele se alimenta de madeira, mas ele dentro dele não tem a enzima que vai digerir a celulose. Então ele precisa hospedar vários protozoários para lá no interior ele conseguir ser capaz de degradar a celulose e assim ele obter a energia necessária ao metabolismo. Ou seja, é um tipo de parasitismo mútuo, porque o cupim precisa do protozoário e o protozoário precisa do cupim para sobreviver. Já outro tipo é o comensalismo. O comensalismo é a associação entre duas espécies diferentes, onde um deles vai se alimentar das sobras ou resto da alimentação do outro, sem que isso cause prejuízo para um. Ou seja, apenas um deles obtém vantagem. Por exemplo, o tubarão e a rêmora. A rêmora, ela tá lá sempre colada no tubarão
pronta para abocanhar qualquer coisa que possa fugir dali, para ela poder se manter. E isso não vai causar nenhum prejuízo para o tubarão, porque ela vai pegar só restos. Mas isso vai ser muito importante para quem? Para a rêmora, que vai estar se alimentando e não vai ter que fazer muito esforço. O parasitismo, que é o que a gente vai focar aqui, é a associação entre duas espécies diferentes, onde vai existir uma unilateralidade de benefícios. Resumindo, o hospedeiro ele vai ser incrivelmente bombardeado de todos os problemas que você pode imaginar, pelo parasito que vai estar causando todos esses danos. Então, o hospedeiro vai fornecer todos os nutrientes e vai fornecer o abrigo. E o parasita vai fazer o quê? Vai se aproveitar de tudo isso e vai, aos poucos, acabando com o seu hospedeiro. Mas e aí? Quais são os fatores que tem que existir para haver uma doença parasitária? Então, a gente tem dois tipos. Os fatores que são inerentes ao parasito e os fatores que são inerentes ao hospedeiro. Vamos primeiro para os do parasito. A gente tem que ter número de exemplares, ou seja, a gente tem que ter uma quantidade X de parasitos para poder infectar o hospedeiro. A gente tem que ter uma capacidade de multiplicação dos parasitos no hospedeiro. Porque não adianta de nada o parasito chegar lá no hospedeiro e quando ele chega no seu local, ele não consegue se multiplicar. Ou seja, o sistema imunológico vai acabar agindo e ele vai acabar sendo eliminado. As dimensões do parasito. Isso também é um fator muito importante, porque parasitos muito grandes não podem ter hospedeiros muito pequenos. A localização dele no organismo, onde é que ele vai ficar? O fator de virulência do parasito, o quanto de problema ele vai causar. E as associações parasitárias que ele vai eventualmente fazer. Já para o hospedeiro, fatores muito inerentes são, por exemplo, a idade, já que quanto mais velho você é, você vai adquirir uma imunossenescência, que é quando seu sistema imunológico começa a ter uma queda e você não vai fazendo mais tudo que você conseguia fazer antes. A imunidade, que é uma parte muito importante, e a imunidade está muito relacionada com esses outros fatores, que são a alimentação, os hábitos, como por exemplo a prática de exercício físico, ou se você é sedentário, você vai ter uma mudança muito grande. O estresse emocional, principalmente nesse período aí de quarentena, muita gente dá uma baixada na imunidade. Os medicamentos que são utilizados, que tem muitos medicamentos que eles são sim imunossupressores, ou seja, a sua imunidade vai ficar mais baixa, vai tender a diminuir. E as doenças intercorrentes que podem ocorrer e facilitar a entrada do parasita no seu organismo, porque você vai estar mais sensível a essa entrada. E agora a gente pode passar para os tipos de parasito. Como eu me estendi um pouquinho e essa era para ser só uma aula introdutória para eu conseguir upar no YouTube e enviar para vocês o FVEST, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha passado um pouco de conhecimento e eu fico ao dispor para tirar qualquer tipo de dúvida. Então, obrigado desde já e é isso, muito obrigado.